Olá, meu nome é Ângela Moreira, sou contadora de histórias. Estou apresentando para vocês as histórias das mulheres extraordinárias que marcaram nosso Brasil. Então, ouvidos atentos, porque esta mulher de hoje merece toda a atenção. Vamos lá? Fique aqui comigo. Nossa homenagem de hoje vai para Ada Rogato, aviadora brava e destemida, que nasceu no dia 22 de dezembro de 1910. Ada era filha única do casal de imigrantes italianos Guglielmo e Maria Rosa Rogato. Sabia bordar, costurar, tocar piano, todas essas coisas que mulheres da classe mais alta dessa época poderiam adquirir. Mas Ada queria mesmo era voar. E o seu pai vivia dizendo para esta sonhadora menina: você imagina o que, né? Isso é maluquice, Ada. Como assim voar como os homens? Não tem cabimento isto para uma mulher. Como assim? Mas ela tinha um pensamento fixo. E ela começou a juntar dinheiro e a pagar pelas suas próprias aulas de aviação. E assim foi superando todos os preconceitos daquela época. Ada foi a primeira sul-americana a conquistar a permissão para voar com planadores. Sabe quando? Em 1935. Um ano depois obteve licença para pilotar um avião a motor. E ainda foi a primeira pessoa a tirar o brevet de paraquedismo no Brasil. Que brava! Tendo saltado mais de 100 vezes. Em 1942, ela deu o seu primeiro salto noturno e luminoso dentro das águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E isso fez sucesso no mundo todo. E aí ela disse que parecia que estava vivendo um sonho se tornando realidade. Quando ela olhou lá de cima das mais altas paragens, avistando toda a cidade maravilhosa, tão pequenininha, ela sentiu um êxtase, claro. E aí, então, é que ela teve coragem para se especializar em acrobacias aéreas. E assim foi. Virou acróbata aérea, com manobras perfeitas que encantavam multidões. E encarou muitos desafios, é claro. Em 1950, atravessou a Cordilheira dos Andes, isso mesmo, ida e volta, pilotando um avião com motor de 65 HP, batizado de Brasileirinho. Foi a primeira a sobrevoar os Andes a bordo de uma aeronave com esse tipo de motor. Imagina, era quase um teco-teco. E aí ela disse: era como se eu tivesse ganhado uma grande partida contra um adversário 1000 vezes mais forte. E nessa viagem, ela passou por Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, onde realizou saltos e acrobacias e acabou sendo carregada pela população. Ao todo, a aviadora registrou 11.000 quilômetros percorridos em 116 horas de voo solitário, ao contrário de outras pilotas que costumavam voar acompanhadas. Se algo tivesse dado errado, ela não contaria com ninguém para ajudá-la. Muitas vezes não tinha nem rádio para chamar socorro. Você pode imaginar a bravura dessa mulher? A viagem foi considerada tão ousada que Ada foi a primeira aviadora a receber a Comenda Nacional do Mérito Aeronáutico e ganhou do ex-ministro da Aeronáutica, Armando Tompovski de Almeida,
um avião mais potente. Um Cessna de 90 HP. Batizado de Brasil. Apesar de ainda pequena, a nova aeronave animou a paulistana, que embarcou para uma incrível jornada no ano seguinte. Sabe qual foi essa jornada? Cruzar as Américas. E ela partiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para percorrer 28 países, enfrentando novamente a Cordilheira dos Andes. Ada percorreu a costa do Oceano Pacífico até o Alasca, gente! Já pensou que incrível? Lá no Círculo Polar Ártico. Foram 58 mil quilômetros de voo em 316 horas. Essa aventura fez gravar seu nome na história para sempre, como a aviadora a percorrer a maior distância sem copiloto. E lhe rendeu a condecoração Bernardo Higgins, dada pelo governo chileno. Pensa que Ada estava satisfeita? Ela queria mais. E em 1952, saiu do campo de Marte em São Paulo para atingir então o aeroporto mais alto. Sabe onde? Lá em La Paz, Bolívia. A 4.000 metros de altitude. 4.000 metros. Ninguém havia se arriscado a subir tanto com uma aeronave tão pequenina. Mas ela conseguiu, perdendo 40% da potência do motor. Mas por sua coragem, foi a primeira mulher a receber a condecoração Cóndor de los Andes do governo boliviano. E o avião voltou ao Brasil repleto de mensagens em sua fuselagem, escrita por pessoas que, claro, encontrou pelo caminho. Que maravilha, né, gente? Ada decidiu, então, fazer o circuito do Brasil, voando 25 mil quilômetros de norte a sul em 163 horas, de julho a outubro de 1956. Ada era uma mulher incansável. Nessa jornada, em homenagem ao cinquentenário do primeiro voo do 14 bis de Santos Dumont, ela acabou realizando uma outra proeza. Foi a primeira a sobrevoar a selva amazônica em um avião pequeno e sem rádio, minha gente, vencendo o que chamou do temível Inferno Verde. E no caminho parou em aeroportos improvisados e encontrou tribos indígenas. Essa mulher era tudo de bom. Porém, ainda faltava a prova de fogo. Ela queria chegar à ponta sul da América, em Ushuaia, lá na Patagônia, Argentina. E foi rumo ao seu intento. Foram 52 dias de viagem. Em 1960, enfrentando ventos de mais de 80 quilômetros por hora e temperatura de 3 graus negativos que podiam congelar o carburador da aeronave. Você pensa que ela desistiu? Ada era uma mulher brava, guerreira, destemida. Apesar de todos os riscos que correu ao longo da vida, ela só se acidentou uma vez, quando seu avião sofreu uma deficiência técnica, como relata um jornal da época, enquanto ela ajudava fazendeiros paulistas a acabar com uma praga nos cafezais, fazendo voos de polvilhamento. É mole. Até na modalidade de sobrevoo agrícola, esta mulher também foi pioneira. Isso mesmo. Por tantas conquistas e bravura, os jornais a chamavam de Rainha dos Céus Brasileiros, Gaivota Solitária e Águia Paulista. Ela ainda presidiu a Fundação Santos Dumont e presidiu o já extinto Museu da Aeronáutica em São Paulo.
tendo se aposentado como funcionária pública estadual. Teve muito reconhecimento ainda em vida, graças a Deus, chegando a ser muito elogiada pelos astronautas Neil Armstrong e Richard Gordon. Isso mesmo. Veio a falecer aos 75 anos, exatamente em 15 de novembro de 1986, em São Paulo. E morreu de câncer, sem nunca ter casado. Mas, depois de ter vivido bravamente seu lindo sonho de ser aviadora e com muita competência. Viva Ada Rugato! E até a próxima!